nós estamos na residência do embaixador no Palais Rothschild, no Palácio Rothschild. E tivemos uma longa jornada, e por isso que estamos as duas um pouco cansadas, né? Beatriz chegou de Munique, começou a turnê de lançamento do livro Verdächtigung, a tradução de Não Falei, começando por Munique. Hoje é a segunda estação de Beatriz, ela está aqui em Viena, então apresentou o livro. E já tivemos uma tarde na cidade de Viena, visitamos a Losbar, e embaixo de chuva. Para encerrar, ainda falamos um pouco dos romances aqui, mais em particular. Talvez isso, né? De começar por esse paralelo que há entre a figura do narrador e da narradora em Azul e Dura, que é seu primeiro romance, e Não Falei. Eu acho que nos dois livros tem uma questão da fragmentação, né? No Azul e Dura, uma moça de 42 anos que em um acidente, tem um acidente onde morre uma menina, e ela começa a pensar o passado inteiro dela. E no Não Falei também é um trauma, né? Que, se bem nesse caso são 30 anos depois, ou 35 anos depois, que ele olha para trás e começa a pensar também sobre o período que ele esteve preso. E os dois, eu acho que a forma de lembrar, nunca tinha pensado nisso, mas é juntando cacos, né? Juntando... Agora, eu acho que os dois são na primeira pessoa também. Agora, é curioso que são muito diferentes, né? Ela é mais jovem, ele é mais velho. Ela é de uma classe média alta, ele é de uma classe média. Mas eu acho que a forma, vamos dizer, as vozes são muito diferentes. E o motivo pelo qual eles estão buscando o passado é muito diferente. Mas ambos têm esse movimento de ir para o passado, e muito para se conhecer, para saber o que aconteceu ao longo dos anos consigo mesmo. E recorrem né, ela tem a coisa de procurar anotações da época que ela fez cinema, né, de pensar o que algumas pessoas falaram com ela. E depois, na segunda parte do livro, tem semanas muito curtas, né, que é meio em forma de diário que ela vai fazendo. E para ele não, é uma coisa... Tanto que, no caso do Azul e Dura, é dividido em capítulos, né? Primeiro, em vários capítulos, na primeira parte. E acho que na segunda parte são dias da semana, ou na terceira parte são dias da semana. E então, vamos dizer, tem assuntos que se abrem e se fecham assim. E no caso dele, é um livro quase um parágrafo só, quer dizer, não é de um parágrafo só, mas sem capítulo nenhum. E ele volta muitas vezes ao mesmo tema e vai... seria mais... Talvez também porque ele tenha sido forçado a se lembrar. No caso dela, não foi uma coisa externa que a forçou. É uma decisão dela, né, de fazer isso. No caso dele também, de certa forma, né? Porque é um pensamento dele com ele mesmo, é um monólogo, né? Uma coisa de um... Sim. Né, como no caso dela também. Mas é que eu acho que ele é uma pessoa mais... ele é intelectual e ela não é, né? Ele tem, vamos dizer... As referências que ele puxa, que ele traz, são mais de um intelectual do que no caso dela. E ele está pensando, na maneira dele pensar sobre si, pensando sobre educação, a moral, a ética. Tem uma coisa que eu acho que ele busca fora de si, pensar o mundo e a maneira dele estar pensando ele mesmo, assim, a vida dele. Acho que é um pouco por aí. E Antônio, né? Foi publicado entre esses dois. Não, Antônio é depois. Depois dos do dois. Não Falei, desculpe. Não é que ele foi traduzido antes de Não Falei. É verdade. Com isso na cabeça, né? Porque em Antônio também, acho que o Fernando não conhece o Antônio ainda. Mas existe aí também um trauma, né? E a partir desse trauma, parece que não existe aí um eu narrador, mas são vários eus narradores, nesse caso. Que... pelo plot ser esse tipo de trauma, não é possível que haja uma pessoa só para contar a história, né? Tanto é que a pessoa
que pode ter sido a mais traumatizada, ela já não vive mais, não? Na verdade é sobre ela a história, né? Uma história... É sobre ela e sobre todos os narradores também. Os narradores, ao falarem a respeito dela, falam sobre si mesmo, né? E é isso, é o Benjamin que vai querer saber a história do pai do Theo e pergunta para 3 pessoas, a avó, o amigo do Theo e o amigo do avô. E essas 3, elas falam a respeito do Theo para o filho do Theo, né? Então também tem esse filho, que é o Benjamin, que não fala nada e que é um personagem, né? Porque lá a minha ideia era muito... O que não falei já aponta um pouquinho, era... o contexto no qual você fala significa muita coisa, assim. Então, quando ele fala da traição, quer dizer, o que ele tivesse falado sobre a tortura, como falar isso, assim? Nada significa exatamente o que você está falando, depende muito qual lugar que você está falando, para quem você está falando, e isso te induz também a falar uma coisa e não outra coisa. Nesse caso, então, haver o ouvinte, que é o Benjamin, para quem as pessoas falam, é muito importante, assim, porque as pessoas estão falando para o filho da pessoa sobre quem elas falam. E isso transforma a fala delas, assim, o rumo do que vão falar. O interessante também nesse caso é que existe uma projeção para o futuro também, né? Eles estão contando porque esse filho está esperando um filho, né? E ele quer contar a história para esse filho. Exatamente, né? Então, ele quer saber quem é a família dele. Existe um outro jogo com o tempo que não é só voltado para o passado. Né? Isso mesmo. E quando eu falei com meus estudantes sobre esse livro, e nós todos discutimos o livro, e todos eles tinham um enfoque diferente, a maioria deles chegou à conclusão de que sim, existe sim uma figura-chave desses narradores todos, que seria a mãe do Theo. Todo mundo acha que ela é a estrela do livro, assim. Mas... Você não a concebeu como tal? Não. Mas talvez seja mais... eu não sei, eu estava conversando com meu filho a respeito desse livro, porque ele está escrevendo o roteiro de um filme que vai ser feito a respeito dele. Vai ser feito baseado no Antônio. E eu falei, Isabel, sempre as pessoas acham que ela é a principal. Ele falou assim, talvez porque ela tenha morrido, né? Isso atrai muito, porque tem uma coisa muito forte da pessoa que está à morte. Mas eu acho que ela é a única mulher, né? Talvez eu tenha colocado nela coisas mais fortes, assim, mas ela não foi concebida para ser a mais forte, assim. Mas eu acho que acabou sendo mesmo. E por falar em filme, nós sabemos que você começou também trabalhando com roteiro de filme junto com o Sérgio Bianchi, não é? E que o argumento, né, de Cronicamente Inviável, ele tem semelhança também com a forma como você estrutura os seus romances ou como você cria a figura do narrador, né? Que sempre existe essa impossibilidade de narrar, né? Tanto é que o título Cronicamente Inviável, acho que ele sugere também isso, né? Não é possível contar uma história do Brasil. E acho que, não sei, às vezes eu leio isso também nos romances, né? Às vezes da impossibilidade de narrar. E que por isso que você recorre então a esses outros meios, né? De várias pessoas tentarem narrar a mesma história para que ela seja, não sei, compreendida, ou talvez não, ou para que ela tenha várias faces. A minha ideia, assim, vamos dizer, com os livros especificamente, dessa forma, eu gostaria muito de escrever um romance que não fosse assim, porque eu acho que é possível e pode ser muito bonito. Um romance que seja em terceira pessoa e você conta uma história e não tem esse monte de fragmentos. Mas eu não fui capaz até agora de fazer. Mas eu acho que é possível você ter uma narrativa assim. O que eu acho é que nos meus livros, nesses que eu escrevi, interessava que a história fosse incompleta. Interessava, né, que tivesse buracos, ambiguidades. Então... Por isso a voz de muitos narradores, e também, quer dizer, em cada um tem a sua historinha, mas
Mesmo que no primeiro e no segundo é um narrador só em primeira pessoa. O que causa os lapsos de memória é a incompletude da memória deles mesmo, né? O que é que eles querem se lembrar, o que é que eles podem se lembrar. Agora, no Cronicamente, o que aconteceu foi que eu escrevi, junto com o Sérgio Bianchi, que me chamou, eu escrevi o argumento durante um mês. E daí eu tinha que trabalhar, foi o meu mês de férias, assim, que eu consegui estar junto. Eu nunca tinha escrito nada de nada. Quer dizer, escrevia contos que eu não mostrava para ninguém, era uma coisa assim. E eu tinha trabalhado de continuista com 16 anos no filme dele, no primeiro, chamado Maldita Coincidência. E aí teve um outro filme que ele fez, chamado Causa Secreta, que era baseado no conto do Machado de Assis. E ele me deu para ler o roteiro, e eu fiz uns comentários, e ele gostou, e daí ele me chamou para escrever esse roteiro, porque eu não sabia como é que escrevia. E aí, depois de um mês, eu falei, olha, Sérgio, isso aí é trabalho para um ano, eu não tenho como fazer, né? Eu tenho que trabalhar, não tenho. Eu tinha editora já nessa época, além dos filhos e tudo, e daí ele acabou fazendo o roteiro com uma outra pessoa. Então, eu acho que, na verdade, não é muito graças a mim, que é fragmentado cronicamente, é mais, foi uma opção do próprio Sérgio, isso, assim. Mas acho que tem em comum essa coisa de lidar muito com a questão da classe social e de uma maneira de muitos pontos de vista, né? Isso acho que já tinha no argumento, e isso nos meus livros acho que tem também. Assim, para encerrar, ainda falamos um pouco dos romances aqui, mais em particular, depois de uma longa discussão que teve lugar depois do lançamento do livro. Então, estamos aqui um pouco cansadas, mas eu acho que valeu a pena. Eu fico muito feliz que Beatriz nesse prontificou e foi tão generosa de falar dos livros. E numa próxima nós vamos falar então dos contos de Beatriz. Tá ótimo. Foi muito bom. Muito obrigada.